Bom sábado aos queridos irmãos que estão nos assistindo pela internet. Antes de nós entrarmos no assunto, vamos suplicar que o Espírito Santo esteja conosco, a fim de nós entendermos o assunto desta manhã. Feche seus olhos. Pai amado, estamos aqui reunidos, gratos por isso, e agora vamos abrir a Tua Palavra. Aqueles que escreveram a Tua Palavra foram inspirados pelo Espírito Santo. São pensamentos vindo do Espírito Santo. E nós precisamos, ó Deus, do poder do Espírito Santo para poder entender aquilo que foi revelado para nós. Que o Espírito Santo se mova no nosso meio, trabalhe na mente de cada um de nós e torne a Tua Palavra viva para a nossa compreensão e para a nossa edificação. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu convido vocês para abrirem as suas Bíblias no livro de Levítico. Quase não se usa Levítico para textos de pregação. Eu vou ler aqui para vocês. Adquiri ontem, fiz parte da comissão diretiva lá da Casa Publicadora, e eles me avisaram que chegou a nova versão, a versão mais atualizada da Bíblia Almeida, é a NAA, né? Nova Almeida atualizada. Eu estava querendo, ansioso, e chegou ali na loja da casa, e eu tive a oportunidade de adquirir. Recomendo para vocês, é uma versão muito boa para você que quer ler e estudar a palavra de Deus. Livro de Levíticos, capítulo 4, vamos ler dos versículos 27 ao 35. Repito, vou estar lendo na Nova Almeida atualizada. Se qualquer pessoa do povo da terra cometer pecado involuntário por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem, e se tornar culpada, ou seu pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito, pelo pecado que cometeu. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e matará o animal no lugar do holocausto. Então o sacerdote com o dedo pegará um pouco do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar como aroma agradável ao Senhor. Assim, o sacerdote fará expiação pela pessoa, e o pecado lhe será perdoado. O texto prossegue. Mas, se trouxer uma cordeira como oferta pelo pecado, deverá trazer uma fêmea sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e matará o animal como oferta pelo pecado, no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto. Então o sacerdote, com o dedo, pegará um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar. O sacerdote tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por essa pessoa fará expiação do pecado que ela cometeu, e o pecado lhe será perdoado. O texto aqui chama atenção para duas coisas. Se você ver aí na sua Bíblia, pode ser que tenha o subtítulo Sacrifícios pelos pecados de qualquer pessoa. Nesse texto, a gente vê que podia ser oferecido uma fêmea como sacrifício. A gente ouve muitas vezes na igreja que deveria ser sempre um cordeiro macho. Não, o cordeiro macho era exigido apenas por ocasião da Páscoa, mas você poderia
pela sua culpa, você poderia oferecer uma fêmea. Segundo, a palavra que prevalece aqui, está no versículo 31 e 35, é expiação. Expiação. Isso é um idioma da Bíblia, teológico. E a maior parte das pessoas tem dificuldades de entender o significado de expiação. Alguns acham até que é ficar olhando os outros de forma escondida, né? Fazendo expiação, que está espiando. É uma expressão teológica, idiomática da Bíblia. E assim como nós temos nossas expressões idiomáticas no português, que nós brasileiros entendemos com facilidade. Quando você fala para um judeu expiação, ele entende no ato, ele sabe ao que se está referindo, ao que está se referindo. Assim como nós, se você chegar para um estrangeiro e falar o seguinte: olha, o fulano entrou pelo cano. Né? Imagina você falando isso para um judeu. O que ele vai imaginar? Fulano entrou pelo cano? Nós entendemos na hora, no ato. Ou então, não adianta chorar o leite derramado. Quantas vezes você ouviu essa expressão? Você entende no ato. Agora imagine você falar isso com um palestino. Ou então, você falar para um americano: o fulano lá deu uma de João sem braço. Ele vai ficar: como é que é isso? Mas você e eu entendemos. Ou então, chega para um francês e aconselha ele a andar na linha. Corre o risco dele pegar e ir lá e ser atropelado por um trem. Ou então se convida um alemão para traçar um rango. Ele não vai imaginar nunca o que significa isso. E eu aqui poderia estender várias expressões idiomáticas do português brasileiro que nós entendemos e o estrangeiro tem dificuldade de entender. Por que eu falei isso? Porque dentro das nossas crenças fundamentais, nós adventistas do sétimo dia temos a doutrina da expiação. E a gente percebe que, de uma maneira geral, os nossos irmãos e irmãs têm tido dificuldade de entender essa doutrina. E eu falo para vocês, não é fácil mesmo. Mas hoje eu quero complicar um pouquinho mais. Além de vocês nós termos dificuldades de entender essa doutrina, eu queria dizer que eu e você que somos batizados na igreja adventista, somos acusados muitas vezes pelos cristãos evangélicos de sermos uma seita por causa da fé que nós temos na doutrina da expiação. O que é considerado uma seita? Gente, uma seita é aquilo que diverge do pensamento tradicional. Por exemplo, dentro do cristianismo existe uma seita denominada arianismo, que surgiu com o controvertido presbítero Ário, no 2º e 3º século da era cristã, lá em Alexandria. E essa crença se estende até os nossos dias. Ário e seus seguidores negavam a divindade de Jesus, acreditavam que somente Deus, o Pai, é Deus, que Jesus é um ser criado e que o Espírito Santo não é Deus, é uma força, é uma influência que emana do poder de Deus. Eles, quando batizam as pessoas, batizam apenas em nome do Pai, não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como está sendo gravado, tem algumas igrejas que creem assim, e até alguns irmãos nossos que também estão crendo nisso, por incrível que pareça, né? E muitos evangélicos que chamam essas pessoas de seita, também nos denominam de seita, porque eles entendem erradamente que nós cremos numa expiação além da cruz do Calvário. E essa doutrina, a doutrina da expiação e do juízo investigativo, ela precisa ser bem entendida por mim e por você.
juízo investigativo ou juízo pré-advento. E até no nosso meio, gente, existiu e ainda existem pessoas que questionam a necessidade de um juízo investigativo para expiação. A palavra expiação, para eu e você entendermos melhor, se refere a uma remoção de todo e qualquer impedimento para a comunhão com Deus. Expiação é um sinônimo de religião. A palavra religião, ela vem do latim religare, significa ligar de novo, unir novamente. O pecado causou uma ruptura entre Deus e o homem, e a expiação acaba com essa ruptura, porque o pecado se tornou um problema enorme para nós, e um problema maior ainda para Deus. Por quê? Ele só pode deixar entrar alguém no céu, entrar pessoas no céu que sejam absolutamente perfeitos. Se houver uma falha em nossa vida, nós estamos fora. Estamos impedidos de desfrutar o reino de Deus. A questão é o seguinte: embora Deus nos ame e queira que entremos no seu reino, cada um de nós é imperfeito. E essa condição nos desqualifica para o céu. Seres imperfeitos cometem imperfeições, erram, falham, fazem besteira. Mas a boa notícia que a Bíblia traz para nós é que Deus tem uma solução para esse nosso problema. E essa solução está em Romanos, no capítulo 3. Abra a sua Bíblia no livro de Romanos, meu livro preferido. Você sabe que a Bíblia é dividida em capítulos e algumas em subtítulos, mas quando ela foi escrita, ela não tinha essa divisão, nem em capítulo, nem em versículos, nem em subtítulos. Esse capítulo 3 de Romanos tem um subtítulo que em algumas Bíblias começa no 21, mas na realidade deveria começar no 20. Então vamos ler Romanos 3, do versículo 20 até o 24. Diz o texto: porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhado pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O que esse texto diz? No versículo começa dizendo ninguém. E ninguém é ninguém. Eu e você não podemos ser considerados justos diante de Deus pelos nossos esforços, pelas nossas obras, pelas nossas tentativas de guardar a lei de Deus. E aqui, quando Paulo usa a lei de Deus, ele não está falando só dos 10 mandamentos, ele está falando de todos os ensinos e princípios que Deus deixou registrado na Bíblia. O que a lei, qual o benefício da lei para nós? Ela não nos salva, ela mostra os nossos pecados, ela revela os nossos erros, as nossas falhas. Aí o versículo 22, Paulo diz o seguinte, que como não há injustiça em nós, Deus resolve o problema oferecendo a sua justiça como se fosse a nossa justiça. É algo que vem dele para nós. Nós nos tornamos perfeitos não por nós mesmos, mas porque a justiça de Deus passa a ser considerada a nossa justiça. E o versículo 22 continua dizendo que para obter essa justiça que está disponível para todos e em todos,
é necessário ter fé em Cristo Jesus. É necessário crer nessa solução de Deus para os nossos pecados. No livro Caminho a Cristo, a senhora White tem um texto muito oportuno na página 62. Eu gosto desse texto, ele me faz bem. A senhora White diz que Jesus viveu sem pecar, morreu por nós e agora se oferece para nos tirar os pecados e nos dar sua justiça. Ao se entregar a Ele, aceitando-o como seu Salvador, ela diz, você, e aí você pode pôr o seu nome, graças a Ele será considerado justo, não importa o quanto sua vida possa ter sido pecaminosa. O caráter de Cristo substituirá seu caráter, e você será aceito diante de Deus, como se não tivesse pecado. Olha que texto fantástico. Nesse texto nós temos 4 conceitos. Primeiro, Cristo toma os nossos pecados e diz aqui, você está com um problema com o seu pecado, não consegue resolver? Daqui eu assumo a responsabilidade. Aí ele nos dá a sua justiça e nos considera justos. O caráter de Cristo toma o lugar do nosso caráter. E Deus nos aceita em Cristo como se nunca houvéssemos pecado. Isso é a solução de Deus. A esse processo é dado o nome de justificação pela fé em Cristo Jesus. Essa iniciativa de Deus em resolver o problema dos nossos pecados. E essa iniciativa a Bíblia chama de graça divina. Deus faz tudo. Ele nos procura, Ele se aproxima de nós, Ele envia seu Espírito Santo, Ele se revela pela Bíblia, Ele se revela na vida de Jesus Cristo, no seu ministério, e faz de Jesus Cristo o Cordeiro de Deus que tira os nossos pecados. E tudo isso Ele oferece para mim e para você de graça, de presente. A nossa parte nisso tudo é aceitar o presente. É aceitar Jesus como a solução para o nosso problema. Isso é de graça para nós, mas custou muito para Deus. Os 4 evangelhos relatam a crucifixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu gosto do evangelho de João. O evangelho de João, o relato dele é interessante porque João foi o único que esteve presente diante do Calvário, da crucifixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu convido você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 19. Ali, a partir dos versículos 17, João relata a crucifixão de Jesus com detalhes. Acompanhe. Diz ele, a partir do versículo 17 do capítulo 19: Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim, ele disse: sou Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi? Escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e a dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos,
mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si minhas roupas e sobre minha túnica lançaram sortes. Isso está no Salmo 22. E junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, veja que a mãe de Jesus tinha uma irmã, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe junto dela, o discípulo amado disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí sua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Depois, diz o versículo 28, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Essa foi a última frase dita por Jesus antes de morrer na cruz. Está consumado. É a tradução de uma expressão grega tetelestai. Está consumado, está pago, está quitado. Nós não entendemos o preço pago por Jesus para a nossa salvação. Eu gosto da luz que o Espírito de Profecia lança sobre esse ato de Deus. A senhora White diz que a penalidade que Deus pagou por nossos pecados foi a ruptura dos poderes divinos. São capazes de entender o que significa a ruptura dos poderes divinos? Ruptura vem do verbo romper, que significa partir, forçar uma separação. Imagine você que tem algo que você quer que cole para nunca mais se separar. Aí você põe super bonder e cola isso. Aí depois você faz toda a força possível e imaginável para você romper aquilo que estava colado, unido. A senhora White diz que aquilo que deveria estar unido permanentemente e eternamente, naquele momento na cruz foi dividido. O Deus que não pode morrer sentiu de forma inigualável e inexplicável a separação dos poderes divinos. Isso, gente, vai ser objeto de estudo por toda a eternidade. Por um momento, a expiação separou a divindade. O Sr. White diz que esse assunto que estamos estudando hoje de manhã será objeto de estudo por toda a eternidade, e ela classifica esse estudo como ciência da salvação. E a ciência da salvação vai ser estudada por nós e por todos os seres inteligentes do universo. Ao longo de toda a Bíblia, a gente sabe que existem referências a seres inteligentes, não humanos. Por exemplo, além de nós, seres humanos inteligentes, há os seres angelicais. É outra categoria de seres que são inteligentes. Lá no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 6, é relatado que existem seres inteligentes chamados de filhos de Deus. E também sabemos que há os anjos caídos, liderados por Satanás, que a Bíblia o identifica como sendo o acusador de nossos irmãos de dia e de noite. Eu e você, nós somos acusados por Satanás e seus anjos de dia e de noite. Do que eles nos acusam? Eles dizem o seguinte: bom, nós fomos expulsos do céu porque cometemos pecado. Os seres humanos
também pecaram e vão ocupar o nosso lugar lá no céu? Isso não é justo. Ele está certo ou errado, gente? Eles pecaram, foram expulsos do céu. Agora Deus, através da expiação, pega nós pecadores e vai levar para o céu para ocupar o lugar deles. Moisés, Elias, Enoque já estão lá e um grupo que ressuscitou por ocasião de Jesus. Ele fica acusando, isso não é justo. Ele está certo? Afinal, isso ecoa pelo universo. Deus pode perdoar pecadores da raça humana que se arrepende e tem a fé em Jesus? Pode ou não pode? Deus é justo? Sim ou não? Sim. Deus tem todo o direito porque pagou o preço para nos libertar. Pagou um preço tremendo para nos livrar das garras do pecado. A expiação se completou na cruz. E isto é uma verdade incontestável. Ali na cruz, Deus pagou o preço exigido por sua lei para poder me perdoar e perdoar você. Ali aconteceu a expiação. Agora, Eduardo, por que então é necessário um juiz investigativo, se já foi pago o preço na cruz? Sônia? Jesus não pagou o preço na cruz por nós? Por que precisa um juiz investigativo? Será que os nossos irmãos evangélicos não estão certos em achar que nós vamos além? Bom, gente, conquanto nós criamos que Jesus ofereceu um sacrifício pelos nossos pecados, suficiente, pleno, completo, definitivo, nós vemos que o plano da salvação vai além do Calvário. Algo que os evangélicos não conseguem entender. Para nós, a doutrina da expiação se encaixa na moldura do grande conflito. E é por isso que o autor da Epístola aos Hebreus, que a senhora White diz que é o apóstolo Paulo, ele escreveu essa epístola para detalhar a obra de Cristo no santuário celestial. O que o autor do Hebreu está dizendo? Não basta apenas a morte de Cristo na cruz, é necessário algo mais. É a sua mediação no santuário celestial. Sr. White, no livro Grande Conflito, diz o seguinte: o assunto do santuário e do juízo de investigação deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. O que nos difere dos nossos irmãos evangélicos? O nosso entendimento a respeito do perdão. O perdão revelado nas Escrituras, meus irmãos e irmãs, é algo como uma moeda de dois lados. Assim como uma moeda tem dois lados, o perdão tem dois lados. Há o lado daquele que emite, aquele que concede o perdão, e há o lado daquele que recebe o perdão. A primeira pergunta que nós devemos fazer, que as criaturas inteligentes do universo fazem, é o seguinte: Deus possui prerrogativa para perdoar a cada um de nós? Ou seja, Deus tem o direito de perdoar o ser humano pecador? A resposta para o universo é sim. Deus tem o direito de nos perdoar por causa do que Cristo fez no Calvário. Agora vem o outro lado. Como que a cruz, como que a morte de Cristo dá o direito de Deus perdoar o Jama?
Como que a cruz demonstra que Deus tem o direito de perdoar você, de perdoar a mim? Que o sacrifício de Cristo demonstra que Deus está sendo justo, está agindo corretamente em perdoar o Jama e em perdoar cada um de você. Gente, a cruz dá o direito de Deus perdoar, mas não explica se Deus está sendo correto em perdoar o Jama. A cruz não explica se Deus está sendo correto em perdoar a Juliana. Como nós já vimos na descrição de João, da crucifixão de Jesus, o preço já está pago. No entanto, o perdão tem quantos lados? 2 lados. O lado de quem concede e o lado de quem recebe. A cruz vindica o lado de Deus, mas é necessário algo mais para poder explicar se Deus pode ou não perdoar a mim e você. E esse algo mais é o santuário. Por isso que ela é uma doutrina distintiva da Igreja Adventista. Só nós temos essa doutrina, ninguém mais. É no santuário que o outro lado, o lado de quem recebe o perdão, é vindicado. A palavra vindicar significa recuperar o direito, exigir com base na lei, ser considerado correto. E é por isso que a Bíblia revela que o juízo tem 3 faces. E o juízo, que o primeiro juízo, a primeira fase do juízo é chamado o juízo da investigação, o juízo investigativo. Alguns teólogos falam do juízo pré-advento. Estamos chegando ao fim. Quando eu comecei a frequentar a igreja, antes de ser batizado, o ensino que mais me incomodava era o tal do juízo investigativo que os pregadores falavam, subindo no púlpito, usando aquilo que está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, que o juízo investigativo vai começar pela casa de Deus. E os pregadores, e vocês já devem ter ouvido, que muitos deles afirmavam em tom assim, amedrontador: olha, o juízo de Deus está em andamento, está acontecendo o juízo de Deus no santuário celestial, e se o seu nome for considerado nesse momento, você está preparado? Porque se você não estiver preparado, o seu nome vai ser riscado do livro da vida. E eu ouvi aquilo, Frank, e pensava comigo: puxa, se o evangelho é uma boa nova, uma boa notícia, isso daí não está de acordo. Pensava comigo, isso é um negócio torturante, gente, angustiante. Você viver naquela incerteza: será que Deus está vendo o meu caso agora? E se eu estiver fazendo uma coisa errada no momento que Ele estiver vendo o meu caso? Isso torturava, angustiava os membros da igreja. Isso é uma teologia precária, teologia deformada. Graças a Deus que a igreja cresceu na compreensão disso. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 9. E você vai aprender uma coisinha hoje no capítulo 9. No versículo 27. Aí nesse capítulo, Paulo está descrevendo a eficácia do sacrifício de Cristo em nosso favor. E no versículo 27, ele diz o seguinte: assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso, o quê? O juízo. O que o texto está dizendo aí? Para
Para que eu e você sejamos julgados, primeiro eu tenho que morrer. Então tira essa ideia de que o seu nome está sendo julgado nesse momento no santuário. Isso é falácia. É teologia precária, distorcida. Eu não morri, portanto o meu nome não está sendo analisado. É certo que há uma classe de crentes que vai ser considerada viva no juízo pré-advento, mas é uma exceção. São aqueles que estarão vivos na crise final, depois do alto clamor, um pouco antes de começarem a cair as pragas. Esse grupo vai ser uma exceção. Esses vão ser considerados, mas não caiu praga nenhuma. Nem o decreto dominical ainda foi imposto. O que nós devemos entender quando olhamos para o juízo? Eu gosto muito de Romanos. Romanos 7 e 8 são 2 capítulos imprescindíveis para o nosso entendimento. Eu me identifico muito com Romanos 7. Existem aí os entendidos, eles ficam discutindo quem é Romanos 7, se é Paulo, se é o crente convertido. Isso aí não me interessa. O que me interessa é que tipo de pecado está acontecendo com esse homem de Romanos 7. E lá esse homem, ele diz o seguinte, no versículo 15: nem mesmo compreendo o próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, sim o que detesto. No versículo 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Assim, ele vai descrevendo e chega no versículo 24: miserável homem que sou, quem me livrará dessa situação? Você já viveu esse problema? Vive esse problema? Na sua mente você sabe que a vontade de Deus é uma, mas a sua carne puxa você para outro lado. Isso é natural. Isso só vai desaparecer na glorificação. Mas se você ficar concentrado nisso, você vai ficar apavorado, angustiado, desesperado, porque não existe ninguém perfeito para entrar no reino de Deus. O que o apóstolo Paulo viu aí? Quando ele se concentrou nele, ele falou: miserável homem que eu sou, quem me livrará dessa situação? Aí vem o versículo 25: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. E daí vai para o capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Gente, o juízo é algo em nosso favor. Você vai agora para sua casa, você vai ler o capítulo 7 de Daniel. Leia todo o capítulo 7. Ali é descrito a visão que Daniel teve do juízo. Lá no versículo 8, ele tem uma visão do tribunal, abre seus livros, ele vê os animais, chama a atenção dele, o animal terrível e espantoso, e um chifre pequeno com boca de homem, olhos de homem, que profere arrogâncias, blasfêmias e persegue o povo de Deus. E Daniel fica curioso, ele quer saber o que vai acontecer com aquilo. Daí ele tem uma outra visão e o anjo vem e explica para ele. Está vendo aquela cena que você viu? Sim. O juízo investigativo é contra o chifre pequeno, gente, que persegue o povo de Deus.
E é dito lá no capítulo 7, que Deus condena o chifre pequeno e dá o reino de Deus aos santos do Altíssimo. Então, o juízo pré-advento é em favor dos santos do Altíssimo. Você é santo do Altíssimo? Você é santa do Altíssimo? Bom, uma vez salvo, sempre salvo, gente? Não. Eu e você podemos estar vivendo a salvação hoje, mas quem garante que daqui a um mês nós vamos estar na mesma situação? A Bíblia tem vários personagens que se arrependeram de se arrepender. Como assim, gente? Tem muita gente que se arrependeu e depois se arrependeu de arrepender. O tempo não dá, porque eu citaria inúmeros. Mas eu cito o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ao escrever a sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 22, ele usa uma imagem, uma citação do livro de Provérbios. Ele diz o seguinte, que aqueles que um dia conheceram a justiça de Deus em Cristo Jesus e receberam a graça, o perdão e a expiação, há entre essas pessoas aqueles que abandonam o caminho, desistem do caminho da salvação, se arrependem de ter arrependido. Daí ele usa uma imagem grotesca, que todos nós entendemos. Diz, essas pessoas são como o cão que volta para o vômito. E depois usa uma segunda imagem, ou a porca lavada que volta a rolar na lama. Tem gente que desiste da salvação. É por isso que o juízo precisa ser considerado. Não é que ali Deus vai nos julgar. Deus já sabe. Mas Ele tem que dar uma satisfação para o universo. Antes de vir buscar aos seus. E durante o milênio dar uma satisfação para os salvos. Porque lá no céu haverá surpresa, gente. Haverá pessoas que não estarão lá, que nós imaginaríamos que estão lá. E haverá gente que a gente jamais pensou que estaria lá. E vai estar. E nós também precisamos dessa explicação. Eu concluo dizendo para você o seguinte. A gente vem na igreja, tudo bonitinho, né? Se veste, né? Você tem cargo na igreja. E é até possível que tenha algum de vocês que diga, poxa, o Jama, ancião da igreja, conhece a Bíblia, negócio tal. Esse aí já está. É o santo do Altíssimo. Cuidado, você conhece meu coração? Você conhece meus motivos? Só Deus conhece. É por isso que não basta a cruz do Calvário. É necessário o caso de cada um de nós ser considerado no santuário. Mas sempre em benefício do povo de Deus. Eu gosto daquela imagem que a Sr. White descreve no livro Primeiros Escritos, quando Satanás acusa o povo de Deus, um salvo em Cristo. O Sr. White diz que Jesus se coloca entre o pecador e Satanás e diz, meu sangue, Pai, meu sangue, Pai. E Satanás se afasta. O que nós vamos fazer enquanto aguardamos o final do juízo investigativo? Eu recomendo a atitude de Paulo em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. O que ele disse, o que ele escreveu? Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de
todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Paulo acreditava no poder do evangelho. Eu sou pecador, sou sim, mas o evangelho é o poder de Deus para me salvar. Gente, a doutrina da expiação, do juízo investigativo, é o alicerce da nossa igreja. Nós precisamos procurar entendê-la cada vez mais. Mas eu quero que você saia nesta manhã daqui, e vocês ouvintes, fiquem em paz, sabendo que o juízo sempre é em favor do povo de Deus. E se você e eu estamos em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Vamos para casa com essa certeza? Eu tinha escolhido um outro hino para a gente cantar, mas o Tiago diz aí que o Facebook está bloqueando os hinos do Inar. Então nós vamos cantar o hino Não Tardará. O juízo vai findar e nós vamos estar no céu. Vamos ficar em pé para cantar esse hino?
Querido Pai, nós te damos graças por essa preciosa doutrina, essa doutrina única que o Senhor revelou para nós, adventistas do sétimo dia, que é a doutrina completa da expiação e do juízo investigativo. Capacita-nos, ó Pai, a entender cada vez mais esse assunto tão nobre, tão esclarecedor, tão necessário, que iremos continuar estudando por toda a eternidade. Dá-nos a sabedoria que vem de Ti, a luz, a iluminação do Teu Santo Espírito e a certeza de que em Cristo não há nenhuma condenação para nós que nos arrependemos e o aceitamos como nosso Salvador. Agora nós vamos para os nossos lares. Acompanha-nos, dá-nos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém.